Boa noite. No programa desta quinta-feira, vamos conversar sobre mudanças climáticas e meio ambiente. Nosso entrevistado é Jorge Mendes, que é engenheiro agrônomo, coordenador do setor de produção de mudas da UFERSA. E mais, áudio comprometedor leva à exoneração de gestor da Secretaria Municipal de Cultura de Mossoró. O cenário político está no ar. Iniciando mais uma edição do seu Cenário Político TCM ao vivo para toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. Você de casa pode participar através dos contatos que aparecem sempre aqui no canto da tela. Nós temos o nosso WhatsApp 988028941 e o nosso Instagram, @Cenário Político TCM. Lá no Instagram você fica sabendo com antecedência quem que a gente vai entrevistar aqui no nosso programa e já pode comentar na postagem, mandar uma mensagem no privado, fazendo o seu questionamento. No programa de hoje, a gente vai falar, além dessa polêmica do dia, a exoneração de um servidor aqui de Mossoró, um comissionado da Secretaria de Cultura, a gente fala também sobre imagens do Tarcísio Maia. A gente recebeu imagens desse feriado lá do HRTM. Estava diferente de outros dias, você vai saber no próximo bloco. A gente também fala aqui no nosso programa hoje sobre uma convocação lá na Assembleia Legislativa. Mais um auxiliar da gestão Fátima Bezerra foi convocada. E a gente vai dizer quem é essa pessoa daqui a pouco aqui no nosso programa. Bem, foi publicada nessa quarta-feira, ontem, a exoneração do produtor cultural Tiago Bento, que atuava na produção executiva do espetáculo Chuva de Bala no país de Mossoró. A portaria contendo a exoneração do produtor cultural Francisco Tiago Bento da Silva foi publicado nesta quarta-feira. Tiago desempenhava a função de diretor administrativo no Departamento de Gestão Cultural, na Secretaria Municipal de Cultura de Mossoró. Tiago também era o responsável pela execução do espetáculo Chuva de Bala no país de Mossoró. A exoneração acontece após a circulação de áudios atribuídos a Tiago Bento em grupos de WhatsApp. A gravação de uma suposta reunião mencionava acordos para a realização do evento e pagamentos de cachês a companhias teatrais e artistas. A equipe do jornalismo TCM esteve hoje na Secretaria Municipal de Cultura para conversar com o secretário Frank Felizardo, mas fomos informados que ele não poderia conversar conosco, pois estava em reunião aqui no Palácio da Resistência. A exoneração ocorre na iminência da realização do espetáculo de 2024, que já está na fase de ensaios, além da seleção de jovens talentos. A estreia da temporada do espetáculo acontece no dia 6 de junho, com direção geral de Leonardo Wagner. Em nota, a Prefeitura informou que tomou conhecimento do áudio envolvendo o servidor do município e que o caso agora deverá ser apurado pelas instâncias competentes. Nós hoje, no Meio-Dia TCM, entrevistamos o vereador Paulo Igor, que faz parte da bancada oposicionista na Câmara de Mossoró. O vereador falou sobre este caso envolvendo este auxiliar da gestão Alisson no setor da cultura e disse ainda que a oposição deve se reunir durante o final de semana até a segunda-feira para definir se vão entrar com um processo de criação de uma SEI, que é uma comissão especial de inquérito na Câmara de Mossoró, o que é semelhante ao que acontece no Congresso com uma CPI. Então, o vereador disse que é possível sim, que se reúnam ali a quantidade necessária, de assinaturas para a fundamentação de uma SEI. Pelo que a gente tem acesso, a oposição de Mossoró tem 7 assinaturas, que é da base oposicionista. No entanto, alguns parlamentares que eu tive contato hoje, além do Paulo Igor, afirmam que a oposição poderá ter 10 assinaturas para a efetivação desta investigação, desta CPI. Então, quem quiser acompanhar essa fala do vereador Paulo Igor hoje,
lá na rádio. Pode acessar agora mesmo o nosso podcast no Spotify, está lá a entrevista com Paulo Igor, ou lá no nosso canal do YouTube da 95. Você pesquisa 95 FM Mossoró, para você acompanhar essa entrevista que o vereador fala muita coisa e também faz referência aí a umas jardineiras, enfim. Sobre o caso aí do Tiago Bento, a gente não vai trazer o áudio aqui, mas já está circulando em várias redes sociais, grupos de WhatsApp, mas é algo muito grave, né? Que a Prefeitura hoje soltou essa nota, diz que vai iniciar essa investigação, a exoneração já aconteceu, deve ser um processo que deve seguir com o Ministério Público investigando, algo que realmente vai ainda fazer muito barulho aqui em Mossoró. Bem, vamos iniciar aqui a nossa entrevista com o Jorge Mendes, que é engenheiro agrônomo da UFERSA, é responsável pelo setor de mudas. No mês passado, no mês de abril, participou da COP Clima, é isso? Exatamente. Um evento que aconteceu em Natal, reuniu ali pessoas estudiosas com relação ao aquecimento global, enfim, sobre a temática do clima, além disso, meio ambiente. A gente mostrou essa reportagem aqui no nosso cenário político TCM, reportagem lá da TV Assembleia. E o que você traz desse encontro, Jorge, com relação ao COP Clima, né? Que é um evento muito importante que debateu muito sobre meio ambiente aqui no Rio Grande do Norte. Boa noite, seja bem-vindo aqui ao cenário político. Boa noite, Vanúbio. Boa noite, telespectadores da TCM. Esse foi um evento muito importante para o Rio Grande do Norte, não só para o Rio Grande do Norte, mas para o Brasil como um todo, né? Lá tiveram várias pessoas, vários especialistas debatendo sobre esse grande tema que é mundial, que é as mudanças climáticas, né? Nós estamos vendo diariamente nas TV as consequências disso. Recentemente, nós, na própria mídia, está relatando o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. No nosso estado, uma coisa que aconteceu que é rara, Almirante Afonso choveu granizo. Isso tudo é consequência das ações humanas que está fazendo e que está, eu não estou dizendo nem adoecendo o planeta já está doente. Nós temos aí pesquisadores que dizem, segundo a ONU, nós só temos 2 anos para tentar reverter esse processo. Então, é uma crise mundial climática que está acontecendo e a gente precisa se conscientizar que temos que fazer agora para a gente não sofrer mais lá na frente, né? Você falou que neste encontro, né, realizado na capital, foi colocado também um ponto sobre a medição da temperatura na capital e que pode esse projeto vir aqui também para Mossoró. O que foi avaliado aí nessa medição de temperatura? Exatamente. Recentemente, uma pesquisa de um professor do IFRN, ele constatou que 50% da cobertura vegetal de Natal foi suprimida. E isso acarretou no aumento de 1,5 grau na temperatura. Isso é um dado bastante importante, tendo em vista que Mossoró não está tão diferente de lá. E eu acredito que Mossoró, essa temperatura tem até aumentado um pouco mais, tendo em vista que faz tempo que Mossoró precisa ver essa questão da arborização da cidade. São construídos asfalto, calçamento, mas não há a reposição, né, das áreas verdes, de árvores. E isso tem causado sérios problemas na cidade, inclusive a questão do conforto térmico, né? Porque a gente sabe que as árvores, só para você ter ideia, uma árvore adulta com a copa de 20 metros mais ou menos que ela faz, ela pode jogar para a atmosfera cerca de 500 a 1.000 litros de água por dia. E é sabido que nas regiões onde tem árvores, chove mais. Então, quando você retira uma árvore de uma localidade, você também está alterando a questão das chuvas naquela região, né? Sem falar que já existe também um outro problema mundial, que é o processo de desertificação. A nível mundial, e aqui na nossa região, próximo aqui à Areia Branca, a gente já tem esse processo. Para quem conhece Mossoró, se você chegar lá às 5 horas mais ou menos, lá na UERN, você olha para Mossoró, que lá é um pouco mais alto.
você vê aquela como se fosse esfumaçado. Aquilo ali já é poeira que é proveniente, que vem lá de Areia Branca e já atinge Mossoró. Principalmente no final do ano, outubro, novembro, dezembro, isso é constante. Então, esse evento serviu para nos alertar cada vez mais e nós, no Rio Grande do Norte, temos que começar a pensar também nas nossas cidades, né? Eu aproveito até para pedir, a Prefeitura, nós sabemos que está fazendo agora, está revisando o plano diretor, e eu faço um apelo aqui à Prefeitura para que pense na questão também das áreas verdes, porque a gente tem, toda a cidade, ela tem que ter o que nós chamamos plano de arborização. O que é um plano de arborização? É um documento que dirime como é que deve ser feita a arborização dentro da cidade. Aí leva em consideração as árvores que tem que ser plantada, né? A questão da poda que tem que ser feita, porque a poda ela é importante no sentido, por exemplo, em período chuvoso, se a planta está muito cheia, ela fica pesada, causa a queda das árvores, e isso é um problema para a cidade. Por que a gente está falando sobre este assunto? Porque estamos num ano eleitoral, ano em que muitos políticos falam sobre vários assuntos, mas tem um que só é citado em ano eleitoral, que é meio ambiente. Depois todo mundo esquece, né? Passa ali uma venda nos olhos e ninguém mais fala sobre meio ambiente. Então, é hora de a gente despertar para este assunto que é a garantia do nosso futuro, né? Quem sabe? Nós recebemos imagens dessa quarta-feira, dia 1º, dos corredores do Hospital Regional Tarcísio Maia. Diferente de outros dias, no momento, né, naquele momento, não havia pacientes aguardando atendimentos nestes espaços. Olha só aí este vídeo, muito diferente de outros que a gente já teve até de mostrar aqui mesmo no cenário político TCM, os corredores sem macas, sem camas, sem pacientes à míngua. O Hospital Regional Tarcísio Maia é referência no atendimento de média e alta complexidade. São vários os casos que são tratados nesta unidade hospitalar e, por vezes, pacientes não só aqui de Mossoró, mas de outros municípios, eles buscam atendimento e, devido à grande quantidade, ficam nos corredores aguardando o atendimento médico, aguardando a cirurgia, aguardando o prosseguimento aí do atendimento médico. Essas imagens de ontem, da quarta-feira, do feriado, a gente traz esse registro aqui para dizer que é possível fazer um trabalho bem feito, como é o trabalho dos servidores do Tarcísio Maia, né? A gente compreende também que em momentos do mês ou em momentos do ano existe um atendimento maior, né? Vítimas de acidentes principalmente, o que eleva a quantidade ali de doentes, de acidentados. Mas esta é a cena que a gente quer ver, de um hospital com os corredores vazios, com os pacientes nos seus devidos lugares. Agora, o que a gente quer ver também, né? E aí a gente reforça esta cobrança, é para que o Tarcísio Maia passe pela obra de reforma e ampliação aqui. O próprio senador Stevenson destinou recursos, ele disse que praticamente não anda. E várias pessoas com que a gente tem acesso dizem que a obra é muito lenta, muito devagar. Alguns desses atendimentos, hoje do Tarcísio Maia, que já deveriam ter sido transferidos para o Hospital da Mulher, para a sequência dessas obras, não aconteceu ainda essa transferência. A obra era para ser finalizada em 1 ano. Ao que parece, não vai ser concluída em 1 ano. A gente segue acompanhando. O Ministério da Saúde abriu vacinação contra a influenza para a população em geral, a partir dos 6 meses de idade. Em Mossoró, o imunizante está disponível nas unidades básicas de saúde. Conforme orientação do Ministério da Saúde, a vacinação contra a influenza está liberada para todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade. O imunizante já estava sendo aplicado em grupos prioritários. Vem correndo, minha filha. A senhora acha importante sempre estar tomando vacina? Demais, minha filha, demais. Eu já não tinha tomado porque não estava liberado. Sabe? Porque eu canso. Eu tive o Covid, depois do Covid eu comecei a cansar.
A população geral pode estar se vacinando contra a influenza. Nós destacamos que essa vacina protege contra 3 tipos de influenza, os 2 tipos de influenza A, H1N1 e H3N2, e a influenza B sazonal. Então, é convocar a população. A gente percebe que o número das síndromes respiratórias elas têm aumentado, seja influenza, seja Covid, seja o vírus sincicial respiratório. Se tem a vacina e está sendo ofertada, a gente tem que se proteger o quanto antes. De acordo com dados do Regula RN, desde o início da campanha, apenas 26,5% do público-alvo foi vacinado contra o vírus. Com a ampliação da vacinação, os órgãos de saúde esperam melhorar os índices de cobertura vacinal. Além desses pontos, está previsto também um dia D de vacinação neste sábado, dia 4 de maio. Em Mossoró, a imunização contra a influenza acontece nas unidades básicas de saúde e a população também conta com um ponto extra das 5 da tarde às 8 da noite, de segunda a quinta, na Faculdade de Enfermagem da UERN. Além desses pontos, também está previsto um dia D de vacinação neste sábado, dia 4. A vacinação segue até enquanto tiver dose. Então, a gente ainda tem um quantitativo significativo, é convidar a população. E já destacando, no próximo sábado nós vamos ter dia D, a unidade Chico Costa no Santo Antônio e Maria Soares no Alto São Manuel vão abrir das 8 às 16 horas e o Partage das 10 às 18. Aí, meu amigo, vai ser neste sábado, então, para aproveitar o dia D, que eu e toda a minha família, meus amigos, vamos chamar todo mundo para se vacinar contra a influenza. Vamos voltar aqui à nossa entrevista com o Jorge Mendes, engenheiro agrônomo. A gente falava no bloco anterior sobre essa questão da condição climática de todo o mundo, mas puxando aqui para o Rio Grande do Norte, para Mossoró, uma das necessidades é sobre arborização. Você citava sobre o plano diretor aqui de Mossoró. Qual é a sua preocupação, Jorge? A minha preocupação é justamente, nesse plano diretor, ficar de fora a implementação de um plano de arborização, que, como eu falei anteriormente, é um documento oficial do município que vai dirimir a questão do plantio de árvores nativas, no caso da região, onde colocar essas plantas, a que distância da calçada, as podas, como é que vão ser feitas, a manutenção, né? Porque a gente tem algumas pesquisas que já foi realizada, por exemplo, em 2011, existe um chamado Índice de Área Verde para cada cidade, né? A ONU, a OMS diz que são 12 metros quadrados por habitantes, né? Em 2011, uma pesquisa feita pelos professores da universidade viu que esse índice em Mossoró é 0,57. Então, está muito aquém do que a gente precisa fazer, né? E o índice de cobertura vegetal, que é a área da copa dividido pelo número de habitantes, que é para dar em torno de 30%, Mossoró está apenas com 6,9%. Então, isso já é um documento, né, para a gente alertar a questão da arborização na cidade, né? E minha preocupação é justamente essa, que no plano diretor não contemple esse plano de arborização. Em 2011, foi elaborado um plano de arborização para Mossoró e foi enviado ao CODEMA, só que ele nunca foi implementado. Então, nós temos a oportunidade agora, com o plano diretor, atualizar esse plano de arborização e pôr em prática a partir desse novo plano diretor da cidade. Quem vai ganhar com isso é a cidade, porque vai ter mais conforto térmico, a questão da qualidade de vida dos habitantes vai melhorar, a estética, o bem-estar das pessoas. Então, são vários os benefícios que as árvores proporcionam para a sociedade. Você faz um trabalho muito importante de distribuição de mudas lá na UFESA, que inclusive, lá na minha rua, meu compadre João Ítalo levou, acho que, 5 mudas. Hoje já estão lá, árvores estão crescendo e com certeza estão fazendo a diferença, porque talvez não, a certeza é de que são as únicas 5 árvores lá na rua, lá de casa, na rua principal. São as únicas 5. As únicas sombras da rua são dessas 5 árvores. Ipê roxo. São essas árvores que já tiveram uma florada tímida, né, no final do ano passado, mas que fazem a diferença.
Ô Jorge, você sente as pessoas preocupadas com isso? Evandro, por incrível que pareça, eu nunca pensei que em Mossoró as pessoas gostassem tanto de planta. Diariamente a gente é requisitado lá no setor de produção de mudas para fazer plantio nas ruas, né? Só para você ter ideia, recentemente, no Planalto 13 de Maio, um adolescente preocupado com a rua dele, que não tinha nenhuma árvore, entrou em contato com a gente e nós plantamos 40 mudas de ipê nessa rua, né? Fora isso, além disso, teve lá no bairro Isla Verde. Nós temos bairros inteiros em Mossoró que quase não tem árvores. O Isla Verde é um conjunto que tem ali próximo à Redenção, a Nova Mossoró. Toda aquela região foi projetada, são bairros novos, mas não tem uma muda sequer na rua, né? Então, existe essa preocupação de quando a cidade crescer, né, expandir, acelerar, mas também nós temos que também começar a fazer plantio de mudas. Só para você ter ideia, Vanúbio, nos últimos 3 anos, o setor de produção de mudas já entregou mais de 250 mil mudas para 57 municípios do Rio Grande do Norte. O que é que quer dizer isso? Só para fazer uma comparação, corresponde a 432 estádios de futebol cheios de mudas. Equivale a 462 hectares de área plantada, que é mais ou menos o quê? Você pegando ali do Sabino, indo até o Mercado Central, e do Sabino para a Banda de Areia Branca até ali aquela estação de tratamento de água, é uma área quadrada de plantas que já foi, né, doada pelo setor de mudas para a população, né? E assim, Vanúbio, nós temos 2 universidades, né, que têm cursos na área, né? Por exemplo, na UFESA nós temos ecologia, nós temos engenharia florestal, ambiental, agronomia. Na própria UERN temos o curso de gestão ambiental. Então, é do interesse nosso de ajudar a cidade, né? Então, nós estamos abertos à parceria com prefeituras, né, para arborizar a cidade da maneira correta, como tem que ser, né? Então, e como é que é essa maneira correta, Jorge, para a gente entender? Vamos lá. Primeiro, priorizar as espécies nativas da nossa região, arborizar com as espécies que nós temos, porque elas são resistentes, né? Você planta no inverno e elas vão embora. Por exemplo, nós temos o ipê, a caraibeira, né, que é muito comum usar, porque além de sombra, elas ainda proporcionam o paisagismo da cidade. Você imagina você entrar numa cidade e a porta de entrada ser aquele monte de ipê, que é ipê roxo, rosa, caraibeira amarelo. Você dá um outro aspecto. Onde você entra, que tem árvore, você se sente bem. É a questão de bem-estar. E é questão até de saúde pública, a árvore. Para quem não sabe, as árvores, elas filtram a poeira, né? A poluição sonora. Então, são vários os benefícios das árvores. Então, Mossoró, infelizmente, ela ainda está muito mal arborizada, principalmente nos bairros, né? Eu visitei vários bairros e a deficiência de árvores dos bairros é bastante grande. Onde você ainda vê um pouquinho é naqueles bairros mais centrais. Mas, mesmo assim, eu tiro como exemplo a rua onde eu morei muito tempo, que é a Francisco Romualdo, lá na Boa Vista, era uma rua totalmente arborizada. Depois que passou o asfalto, foi retirado essas árvores e não foram repostas, né? Então, esse tempo todo vai afetar diretamente a qualidade de vida do cidadão moçoroense. Vamos trazer aqui informação. A secretária de Educação do Estado, a professora Socorro Batista, foi convocada pelos deputados para uma reunião de comissões no Legislativo. Além disso, tem novidade quanto à recuperação de rodovias no RN. Acompanhe a reportagem da TV Assembleia. Atendendo a um convite dos deputados, mais um secretário de Estado do governo, Fátima Bezerra, virá à Assembleia Legislativa. A secretária de Educação do Rio Grande do Norte, Socorro Batista, estará na Assembleia Legislativa na próxima quinta-feira, a partir das 9 horas da manhã, onde participará de uma reunião conjunta das comissões de Administração e Educação da Casa. A confirmação foi dada hoje pelo deputado líder do governo, Francisco do PT. Socorro Batista atende a um convite feito por
parlamentares para esclarecer, dentre outros pontos, a denúncia feita pelo Sindicato dos Servidores da Administração Direta de uma suposta existência de mais de 3.200 professores sem lotação definida. Logo após a denúncia do sindicato, a Secretaria Estadual de Educação deu início a um censo para atualizar informações, cadastros e detalhes da lotação dos mais de 17 mil professores e servidores do segmento no estado. A coleta de dados foi encerrada no último dia 26 de abril. A educação é um serviço muito importante, fundamental para o desenvolvimento do nosso estado. Todos os deputados de todos os partidos têm recebido muitas reclamações por parte das famílias. Os nossos indicadores são os piores do Brasil em todas as áreas da educação. Criou-se uma expectativa com a governadora professora e, infelizmente, o resultado foi o pior possível. Colocou-se o RN na lanterninha do Brasil. E essas denúncias de desvio dos professores e muitas outras mais, de reforma de escolas, de evasão escolar, de péssimos índices de desempenho, por isso a comissão convocou a secretária para vir aqui. E o mais grave, a última denúncia, é professores fora de sala de aula, milhares, segundo o SINSP. A secretária Socorro Batista vem aqui no próximo dia 9 atendendo um convite para uma reunião conjunta da administração e da educação, em razão de algumas informações que chegaram a esta casa, não só às comissões, mas também a alguns gabinetes parlamentares, sobre questionamentos feitos em razão de, supostamente, nós termos aí, eu digo supostamente porque isso precisa ser constatado, sobre possíveis desvios de função de professores e professoras da rede estadual de ensino. Nesse momento está ocorrendo um censo na Secretaria de Educação e a secretária virá aqui exatamente para dialogar sobre isso, dando total transparência a esse assunto. Durante a sessão, Francisco do PT também confirmou que nesta sexta-feira haverá assinatura da ordem de serviço para as obras de recapeamento do lote 1 das estradas estaduais. Os 3 lotes já estão em processo avançado. O primeiro lote já foi licitado, já foi homologado. O segundo lote já ocorreu a licitação, faltando, pelas informações que tenho, tão somente a homologação, que são as estradas do Seridó e de outras partes do estado. Então, amanhã nós teremos esse anúncio, essa ordem de serviço que será assinada para o primeiro lote pela governadora Fátima Bezerra, e ressaltando que não é para a operação tapa-buraco, é para recapeamento desses trechos de rodovias que serão anunciados. Tá aí. Tem a convocação da secretária de Educação, a professora Socorro Batista, algo muito importante, porque o parlamento precisa conferir essas informações. Às vezes o governo fala através de nota, a secretária fala através de entrevista, mas é muito importante esse trabalho de fiscalização. É porque é a oposição. Não, é o trabalho do deputado, tanto que o parlamentar, o deputado Francisco aí, deixando bem tranquilo essa participação da secretária. E sobre a assinatura da ordem de serviço, eu faço até assim, bato palma e digo assim, há mais tempo, porque se tem uma coisa que está precisando aqui no estado é de estrada. Amanhã, sexta-feira, tem a assinatura da ordem de serviço, mas é algo que precisa ser acelerado, porque já tem um bom tempo aí, aguardando, na expectativa para que aconteça a assinatura de ordem de serviço, o início das obras, a conclusão disso tudo, porque o que tem de estrada precisando desse cuidado não está de brincadeira, como ressaltou o deputado Francisco, não é tapa-buraco, é praticamente a reconstrução da rodovia, o que vai fazer com que ela dure muito mais tempo. A gente vai acompanhar, viu? Vamos voltar aqui com o Jorge Mendes, que é engenheiro agrônomo da UFERSA. Jorge, você estava me falando aqui no intervalo que tem um importante projeto que vocês estão aí já iniciando, que é um cadastro. Que cadastro é esse? Na verdade, é um novo projeto que a gente está implantando no setor de produção de muda, que é o Adote uma Muda, Plante e Cuide. O que é isso? Inicialmente, a gente vai fazer um cadastro das residências em Mossoró que necessitam colocar árvore, principalmente nas calçadas. Depois disso, nós vamos ter a fase que é o quê? Chegar até essas residências, plantar e orientar
essas residências de como cuidar da planta, né? E mais adiante a gente vai fazer também, ver se aquela planta realmente ela se tornou ser adulta, né? Então, vai ser um processo contínuo, a gente não tem dia nem horário para começar ou terminar. A gente vai fazer esse cadastro, vai verificar, né, por exemplo, quais são os bairros mais necessitados, né? E assim, nós, aos poucos, nós vamos tentando arborizar a nossa cidade, né? Como eu disse, com plano de arborização e com a ajuda das prefeituras, será bem mais rápido e mais fácil de fazer. Você disse que é um cadastro. Como é que a pessoa tem acesso a esse cadastro? Como é que faz para ter? Exatamente. A gente tem as residências que desejem participar, é só mandar um e-mail para mudas@ufesa.edu.br. Você vai lá, dá seus dados pessoais, né? E os dados da localização da residência, que a gente vai cadastrar e vai chegar o dia da gente chegar até essa residência, fazer o plantio e orientar como cuidar da planta. Obrigado, seu Aldo Ferreira, participando aqui conosco, interagindo nesta noite de quinta-feira, pós-feriado, né? Ontem a gente não teve programa ao vivo, ontem foi a reprise aqui de edições anteriores, mas aqui seu Aldo sempre conosco. Temos participação também aqui do Janilson. Valeu, Janilson, obrigado pela participação. Quem também manda mensagem aqui é o Cinquentinha. Caiu o segundo, quanto tempo levará para cair o terceiro? Uma CPI já deveria ter acontecido há muito tempo, diz aqui o Cinquentinha, se não fosse a omissão da bancada de situação. Obrigado, Cinquentinha, pela participação nesta quinta. Gostaria que o entrevistado esclarecesse que a revisão do plano diretor do município é uma obrigação prevista em lei e não a opção do prefeito ou de qualquer vereador. Digo isso porque um certo vereador em entrevista disse que o plano diretor só estava sendo revisado porque ele sugeriu ao prefeito Antônio do Centro. Essa revisão era necessária já, né, Jorge? Exatamente. A revisão, como eu falei antes, a gente tinha já um projeto de plano de arborização desde 2011. Então, o que resta fazer é só o quê? Atualizar esse plano, né? Aproveitar agora o plano diretor que está sendo feito, né? E acrescentar para que seja implementado esse plano de arborização na cidade de Mossoró. Realmente tem que... Agora, a sociedade tem que também participar, né? Não é só chegar e juntar uma equipe, tem que ter a participação da população, a população tem que opinar sobre isso. A gente tem que levar esse debate para a sociedade. A Graça do Nova Betânia está dizendo o seguinte: boa noite, fico muito triste com a falta de sensibilidade da população e do poder público. Aquela cajazeira na 10º Rosado, em frente à West Clínica, foi arrancada pela raiz. O senhor saberia qual o motivo de terem arrancado? Perto de onde moro, um senhor colocou um produto em uma mangueira e de repente ela secou. Só 2 exemplos para ilustrar. Quem é que fiscaliza isso? Um abraço, Graça. Na realidade, só quem pode retirar, né, árvores, principalmente em áreas públicas, é a prefeitura, né? Então, cabe a moradora denunciar, né? Porque a gente teve até um problema recentemente ali ao lado da catedral, né? Porque estava fazendo e parece que estava se cogitando em tirar uma árvore ali também, né? Então, retirada de árvore, principalmente de árvore nativa, é crime, né? Então, a população tem que atentar a isso. Muita gente fala a questão do ninho, por exemplo. Eu ia perguntar isso, porque tem um ninho, tem um figo e acaba que são árvores que tem muitas raízes e entra para esgoto, enfim. Pronto, já as espécies que a gente chama espécies exóticas já não tem tanto problema, né? Principalmente, por exemplo, o ninho e o fixo, eles têm um problema muito grande porque as raízes delas são agressivas, né? E como, por exemplo, o fixo, a raiz dela ela cresce na lateral e ela é superficial. O que você vê muito e acontece muito quando é período chuvoso, a árvore tombar. Já o ninho, além dela provocar aquela rachadura nas calçadas, existe um problema muito mais sério, porque como ela é típica lá da África, ela foi adaptada para buscar água onde a água tiver. Então, quando você coloca, por exemplo, um ninho em frente à sua calçada, próximo à sua residência, você está arriscado as raízes entupir a tubulação hidráulica da residência. Já existe caso de residência ter que tirar
todo o piso para poder refazer toda a parte hidráulica da casa por conta das raízes do ninho, que elas penetram e entopem a tubulação. Então, meu amigo, não vá aí com história de buscar essas plantas aí, porque vai causar transtornos. Aí quando você diz assim que é preciso buscar essas árvores nativas, quais são as vantagens dela, para além disso que você falou, que elas se tornam até uma paisagem para a rua? Principalmente, Ivano, porque elas são adaptadas às características da nossa região, né? Elas, por exemplo, são acostumadas com a seca, sem falar que a gente está preservando o nosso bioma, que é o bioma da caatinga, né? Então, existem plantas que a gente pode arborizar na nossa cidade, plantas nativas daqui da região, né? Plantas que servem para a sombra, para colocar nos canteiros, né? E, por exemplo, muita gente me pergunta qual a planta que a gente pode usar, por exemplo, na calçada. Por exemplo, o ipê. O ipê, ela pode ser colocada na calçada. Agora, isso vai depender, por exemplo, se tiver fiação acima da calçada, porque o ipê é uma planta grande, né? Então, se ela tiver fiação, então a gente tem que ter outra planta que possa substituir. Aí a gente tem a questão do ipê, principalmente porque as raízes dela são pivotantes, ela cresce para baixo, então ela não danifica a calçada. Então, por esse motivo, é bem aconselhado também os ipês, né? Já a caraibeira, que é uma planta que ela é mais robusta, já não é aconselhada em calçada, mas você pode colocar nos canteiros das ruas da cidade, que além dela ser muito imponente, grande, ela se torna uma árvore bem gigante, ela tem aquela questão de, no período de outubro, novembro, dezembro, as folhas todas caem e fica só as flores amarelas, né? É o famoso pé de cuscuz que o pessoal fala, né? O pé de cuscuz, que a paisagem da cidade fica bem mais bela com esse tipo de planta. A árvore que deu nome à minha cidade, Caraúbas. Bem, o Ilquias Barros, o embaixador Lixo Zero, está perguntando aqui: há algum projeto sendo analisado em parceria com a prefeitura ou setor privado para transformar as praças da cidade em espaços mais verdes? Até onde eu sei, eu não conheço, a não ser agora com esse plano diretor que esteja resolvendo, a prefeitura resolva fazer isso, né? Mas nós temos muitos espaços para colocar áreas verdes dentro da cidade de Mossoró, temos muitos espaços ociosos. Inclusive, né? Condomínios, né? Inclusive os condomínios. Os condomínios, eles necessitam de arborização, né? Existe muito espaço ocioso que pode ser utilizado, né? Nós temos o parque, né? O parque da cidade, só que ali são plantas de matas ciliares. A gente precisa criar um espaço verde que possa, por exemplo, final de semana, uma família usufruir desse espaço, né? Conhecer, principalmente com espécies nativas, conhecer a nossa vegetação, né? Então, a gente na universidade, a gente está disposto a ajudar as prefeituras no que for preciso para que a gente possa reverter esse quadro. Porque, gente, é sério, a crise climática está aí, né? Os sinais já estão sendo dados pela natureza. A gente todo dia maltrata a natureza. E o que é que a natureza faz por nós? Só nos dá coisa boa, né? Então, chegou a hora da gente ter uma atenção com o nosso meio ambiente, porque sem o nosso meio ambiente, a sobrevivência humana, inevitavelmente, a gente vai ter que findar, o planeta vai se extinguir, né? Jorge Mendes, engenheiro agrônomo, responsável pelo setor de mudas da UFESA, muito obrigado por ter vindo conversar conosco aqui no Cenário Político. Eu que agradeço a participação, né? É sempre bom conversar sobre esse tema, que é um tema que é bastante relevante, né? E o bom é que a imprensa apoia esse tipo de ação, porque vê a importância desse tema, que é um tema mundial, não é só nacional, é um tema mundial e que está aí a todo momento. Se você olhar durante a semana, de cada matéria que tem, sempre vai ter alguma coisa relacionada ao clima, ao meio ambiente. É porque está precisando. E o tema é bastante pertinente e neste ano político a gente tem que prestar atenção o que os candidatos vão falar sobre isso. Vem aí o Radar Econômico com Ovírio Rebouças. Acorda, seu Ovírio! Chegou a hora do radar. Boa noite a todos, até amanhã. Um abraço.